Então vou falar bom dia, meninas! O bom dia Bom fica dia. até Bom diferente, não é dia, verdade? bom Obrigada pelo dia. sorriso de vocês, câmeras abertas. É muito bom poder falar e olhar e ver o rostinho de vocês aí, tá? Antes de mais nada, já agradeci as nossas líderes. Eu queria convidar você para a gente fazer um momento de oração aqui por nosso tempo, não é? Então, se você puder me acompanhar nessa oração. Pai amado, nós queremos mais uma vez te agradecer pela manhã desse sábado, mais uma vez te agradecer pelo dom da vida, mais uma vez te agradecer pela tecnologia que nos une e, acima de tudo, sabemos que o amor do Senhor é uma aliança entre nós, que não há distância geográfica que possa quebrar essa aliança. Nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, nós somos os anunciadores das boas novas. As mulheres dos pés formosos. Deus, obrigada, porque o Senhor nos confiou uma missão tão nobre. Nós queremos, Deus, nessa manhã glorificar o nome do Senhor, para que o Senhor cresça e a gente diminua, mas para que possamos ir um dia para o céu, viver a nossa vida eterna contigo e levar conosco todos os nossos pequeninos que o Senhor tem feito passar pelos nossos dias, que eles não passem por nós em vão, Senhor, que as nossas mãos sejam usadas pelo Senhor para abraçá-los, para acolhê-los, que o nosso olhar possa transmitir para eles o amor do Senhor, que a nossa boca possa falar para eles ouvirem daquilo que o Senhor fez ao dar Jesus na cruz pela salvação de cada um de nós. Que, ó Deus, esses corações que são como terra boa recebam essa semente e que o Senhor a faça crescer e que se levante uma geração convicta da fé em Cristo Jesus. Nós oramos, agradecidos por cada um de nós aqui, porque o Senhor nos dá essa bênção nessa manhã, pela iniciativa da Carol, pela dedicação dela, da Kátia, por toda a liderança, Senhor Deus, ali da Carioca. Continua abençoando o teu povo amado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, eu vou começar sem demorar, não é, gente? Vou começar com uma apresentação. Eu que vou apresentar os slides, Carol, ou alguém poderá me auxiliar aí? Esqueci de perguntar isso antes. Eu estou te auxiliando aqui. Eu Então já vou tá bom, liberar pode aqui para você. projetar. Isso. Vocês vão ver a foto da minha família. É uma família linda. Eu sou suspeita, não é, gente? Mas eu preciso falar que ela é linda. Ah, eu Verdade. sou casada com o Sadson, esse moreno chocolate aí, desde 1998. Nós temos quase 26 anos de casados, 29 anos e meio de caminhada juntos, né, contando namoro. E quando eu conheci Sadson, ele já era um líder na igreja dele, nunca quis ser pastor. Eu já era uma líder na minha igreja, já era líder de mensageiros do rei nessa época na minha igreja. E nós nos casamos e Deus nos chamou para a missão de Ministério de Música Itinerante. Nós viajávamos o Brasil, fora do Brasil, Deus permitiu que a gente gravasse alguns CDs, nós gravamos 8 CDs, e a gente viveu de ministério, uma vida mesmo pela fé, integralmente. A gente tirava um domingo por mês para estar na nossa igreja e os outros a gente viajava. Nós tivemos 4 filhos, nossa menina já mora no céu. Nós temos o Baruque, que é o mais velho, é embaixador do rei, tem 14 anos, e os nossos gêmeos, entre o Baruque e os gêmeos, nós tivemos a Radassa. E os nossos gêmeos têm 5 aninhos de idade. Eles nasceram aí no Rio de Janeiro, viu? São cariocas. Do tempo que nós moramos aí, nós moramos quase 15 anos aí no Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa família. Depois, a gente foi para o Rio de Janeiro porque Sadson foi estudar teologia e música sacra. Eu fiz fonoaudiologia aí, na Universidade Veiga de Almeida, ali na Tijuca, né? Então, nós amamos essa terra, viu? E eu quero falar um pouquinho para vocês, então, de mim. Eu me converti enquanto eu tinha os meus 7 para 8 anos de idade. Nasci num lar cristão, cresci ouvindo falar de Jesus e servindo. Na minha igreja tinha um programa missionário, eu sou valadarense, de Governador Valadares. Se chama até hoje Projeto de Evangelismo e Missões, PROEMI. E nós viajávamos de 2 em 2 meses para cidades muito pequenininhas, onde não tinha igreja batista, onde a igreja era fraquinha, para a gente ir lá dar uma revitalizada, sabe, naquela igreja. Então a gente alugava um ônibus, colocava ali a banda musical, eu era cantora, tá, com meus 9, 10 anos de idade.
e os meus primos eram o baterista, tecladista e guitarrista. E aí a gente levava as panelas, as cozinheiras, os colchonetes, e a gente fazia um final de semana de evangelismo intenso naquela pequena cidadezinha. Então, irmãs, eu sei o que é distribuir folheto, eu sei o que é entrar de casa em casa, subir em cima do caminhão para fazer culto na praça, cantar dentro das cadeias, das prisões, hospitais, escolas, orfanatos, asilos. Então, é uma coisa que cresceu junto comigo. Essas coisas me são muito familiares, eu tenho muita alegria, muita memória afetiva boa, e eu vejo que Deus me preparou desde a minha infância, né? Então, como a gente, quando vai construir uma casa, deixa eu usar essa comparação com vocês. Talvez vocês já tenham trabalhado aí com obra na sua casa, né? O pedreiro, ele sabe que o que vai gastar mais dinheiro é o acabamento, né? O mais caro é o acabamento. Mas ninguém compra o acabamento e coloca o acabamento sem ter uma boa fundação. Só que a fundação nem sempre é vista aos nossos olhos, não é? Aquilo que é o mais importante, aquilo que vai dar segurança, longevidade, prosperidade para aquela obra é a fundação. E os nossos olhos muitas vezes só veem o acabamento. Então, quando a gente pensa na criança, eu gosto muito de pensar assim, que a criança, ela é a infância, não é? É o que vai nos dar longevidade, prosperidade, segurança. É o que vai fazer com que a gente viva uma vida sólida. Então, é tão importante a gente trabalhar na infância. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente com vocês. Bom, depois que eu casei, virei cantora, nunca abandonei as viagens missionárias. A gente fez, eu e meu marido juntos, algumas viagens missionárias. A gente foi a Cuba, eu fiz uma viagem missionária na Ásia, pela organização Visão Mundial, que vocês devem conhecer. Eu fiz viagens missionárias no Brasil, isso sempre ardeu no meu coração. E hoje eu sei que Deus estava me preparando, né, para uma grande obra. Nós servimos ali na primeira igreja batista de Moça Bonita, que fica aí em Padre Miguel, né? Nós ficamos ali 13 anos e meio. Primeiro, a convite do pastor Davi Baeta, depois permanecemos a convite do pastor interino, depois permanecemos a convite do pastor que assumiu, o pastor Marcos Petrucci. Até que chegou o convite para a gente servir aqui em Minas Gerais e Deus disse, pode ir que está na hora. E a gente voltou, a gente mora numa cidade chamada Timóteo, fica pertinho de Ipatinga, pertinho de Valadares também, que é a nossa cidade natal. E a gente está aqui, vai fazer 5 anos esse mês. Finalzinho desse mês faz 5 anos que a gente está aqui. É, Agora que eu falei um pouquinho de mim, não é, gente? Vou falar de Amigos de Missões. Tem 2 anos que eu assumi a liderança de Amigos de Missões do Brasil. Na época, a Marli era executiva, a Lídia, a nossa líder, e eu tive essa difícil tarefa, né, de suceder a Lídia, que é uma inspiração para gente. Mas o Senhor falou, pode ir que eu vou com você. E o medo, gente, dessa tarefa tão grande, não é? Mas a gente tem que assumir quando Deus chama, porque Ele realmente capacita. E eu estou na liderança de Amigos de Missões para servir ao Senhor, para servir ao povo de Deus. Eu tenho esse entendimento que eu não preciso pensar que isso aqui é meu, é seu, é de nenhum de nós. Essa obra é dele, né? E quando a obra é dele, a obra não falha. Então, nós vamos estudar um pouquinho nessa manhã sobre amigos de missões. Preparadas? Vamos começar. Vamos falar primeiro do nosso público-alvo, que são as crianças de 4 a 8 anos de idade. Vamos entender um pouquinho desse cenário de 4 a 8 anos de idade para a gente perceber que coisa preciosa que Deus nos deu, não é? Existem pesquisas mais atuais que falam sobre a janela 414. 4 instituições já publicaram essa pesquisa científica, tá? Essa pesquisa fala que 85%, ou seja, você tem numa sala ali 10 crianças. Dessas 10 crianças, pelo menos 8 crianças que se converterem a Cristo Jesus aqui, entre 4 e 14 anos, elas serão líderes, pastores, missionários, como a gente ouve hoje, né? Coaches, líderes. Elas vão influenciar fortemente outras vidas.
Então, 85% das crianças, dos líderes de hoje, não é? Os pastores, os missionários, eles conheceram a Cristo, eles se converteram a Cristo quando eles eram crianças. Eu conheci a Cristo quando eu tinha 8 anos de idade, que fiz minha decisão por Jesus. Então, talvez você esteja pensando aí sobre você também. Qual porcentagem você está? Você está entre os 15% ou entre os 85%? Geralmente, os líderes estão entre os 85%. Então, como é importante a gente se atentar a isso, porque eu costumo dizer que a gente está com a faca e o queijo na mão, não é? A gente está pregando o evangelho para quem está muito receptivo ao evangelho. É terra boa, é semente em terra boa. Então a gente percebe assim mães que oram por seus filhos adolescentes, jovens, esposas que oram anos, décadas pelos seus maridos para que eles conheçam a Cristo, não é? É mais difícil. E a pesquisa comprovou isso. Então é mais fácil a gente colocar a história de Cristo na história da criança o quanto antes, para que haja uma vida para servir a Cristo, uma vida para vencer a tentação, o diabo, uma vida para glorificar o nome do Senhor, uma vida ganhando outras vidas. Então, é maravilhoso a gente entender essa realidade, perceber o que Deus colocou nas nossas mãos. Nós sabemos também, estudando na pedagogia, na psicologia, as fases do desenvolvimento da criança. Então, a gente entende sobre formação de caráter, formação de identidade, formação do cérebro. Tudo isso acontece na infância. Então, quando é que a gente tem que se preocupar mais em ensinar sobre valores cristãos, morais e bíblicos para a criança, né? Se a gente espera para chegar, falar disso na adolescência, com seu filho adolescente, com seu aluno adolescente, é provável que a gente tenha chegado tarde demais. Isso é consolidado, né? Identidade, caráter, capacidade do cérebro de trabalhar, de formar as conexões neurais, isso tudo é na infância. Então, irmãos, é urgente, urgentíssimo que a gente leve Jesus para a criança, que a gente ensine a criança. Não é à toa, não é que Deus escreveu lá em Provérbios 22:6, ensina a criança. Não falou ensina ao adolescente, ensina ao jovem, né? Mas a preocupação de Deus deixar registrado que a gente precisa ensinar a criança. Então, a gente tem que entender que o que Deus colocou nas nossas mãos é precioso demais. É a base, é a fundação da construção, tá? Então, a gente tem aí faixas etárias que são provadas pela ciência, em que as coisas são ensinadas e consolidadas. Então, a gente tem aí até 7 anos de idade para formação de caráter, até 9 anos de idade para encruzilhadas, decisões espirituais. A gente tem até 3 anos de idade para maior capacidade de trabalho do cérebro e etc. Mas trouxe isso básico aqui para vocês. No próximo slide, fala sobre a facilidade da criança de compartilhar sua fé. Quando você, por exemplo, trabalha o plano da salvação com a pulseirinha, com as miçangas coloridas, é provável que uma criança que aprendeu aquilo pela primeira vez naquele minuto já vire para o lado e compartilhe aquilo com outro amiguinho que está do seu lado. Tamanha é a prontidão da criança de testemunhar e de compartilhar da sua fé. Né? A criança tem isso e o adulto não tem. A gente perde isso quando a gente cresce, essa espontaneidade. O cenário atual também é algo que a gente vale a pena a gente conhecer um pouquinho, não é? Quando a gente vai falar de Jesus para uma criança, a gente tem que considerar algumas coisas sobre o cenário atual. A gente considera a cultura dessa criança, a gente considera o ambiente em que essa criança está exposta, a gente considera a família, não é? A condição familiar dessa criança, os valores familiares dessa criança. Mas tem uma coisa que é maior do que isso ainda, e que muitas vezes a gente passa sem perceber, mas é importante a gente se atentar. Nós estamos trabalhando com o público-alvo de 4 a 8 anos. Qual é o cenário, qual é a verdade de mundo que essa criança está vivendo, de forma geral, não é? Então, a gente tem uma maior incidência de transtornos. Hoje a gente tem um crescimento absurdo de transtorno do espectro autista, a gente tem transtorno opositor, a gente tem muitas crianças com o transtorno da ansiedade generalizada. Então, a gente vai
tendo vivência com essas coisas, e é bom a gente saber um pouquinho sobre isso, para a gente olhar uma criança e não entender errado a mensagem que ela está querendo que a gente receba. Ela está emitindo uma mensagem e a gente, como receptor, a gente vê aquele comportamento, a gente pode tirar conclusões erradas. E daí por diante a gente tomar todas as ações erradas, né? Então, tem muita coisa assim boa, sabe? No YouTube, aulas gratuitas. Você fala assim, ah, mas eu não vou mexer com inclusão. Mas você está com criança. E quem está com criança precisa entender do universo que a criança está vivendo, experimentando. Então, a gente tem essa maior incidência de transtornos hoje na infância. A gente tem uma vida com telas. Isso é inevitável, é caminho sem volta, né? Tem famílias que conseguem fazer regra, tem famílias que não fazem regra alguma. E a vida com telas está aí. Você pode contar no dedo quem aqui é criança que não tem acesso à tela. Eu conheço 2 famílias só. A gente tem uma geração da pressa e do cansaço, né? Os adultos, aqui eu me refiro aos pais, aos responsáveis dessas crianças. É uma geração adulta de muita correria, de tudo muito rápido e de muito cansaço, tá? As pessoas acordam cansadas, geralmente. Uma geração de crianças que vive o enfraquecimento da autoridade parental, né? As crianças são muitas vezes mais influenciadas por YouTubers, por escola, por amigos, pela rua, do que pelos seus pais, né? E segundo a Bíblia, os pais são os discipuladores dos filhos, mas a gente tem percebido um enfraquecimento dessa autoridade parental. Então, esse é o nosso cenário. Quando a gente vai evangelizar uma criança, Amigos de Missões trabalha com essa faixa etária de 4 a 8 anos, a gente considera isso tudo. E a gente vê que essa tarefa tão nobre, tão especial que Deus nos deu, ela é muito abrangente, ela é muito grandiosa, e ela é complexa. Então a gente estuda, a gente se prepara, o Senhor nos dá a direção e a gente sai em cumprimento da missão. Tem uma frase que eu gosto muito do livro do Spurgeon, Pescadores de Crianças, porque ela muda o nosso olhar para a criança. A gente não olha para a sala e fala assim, nossa, aqui tem um tanto de criança. Não, a gente olha para cada criança. E essa frase, que está no slide seguinte, ela diz assim: não sabemos daqui a quanto tempo estarão com os anjos, ou com que grandeza a sua luz irá brilhar aqui entre os homens. Então a gente precisa olhar para cada um, porque Jesus morreu por cada um, porque Jesus quer salvar a cada um, e porque Jesus tem uma missão para cada um. Alguém um dia olhou para a gente com esse olhar de individualidade. Essa Flávia precisa de Jesus. Pregou para a Flávia. A Flávia aceitou a Cristo como Salvador. A Flávia decidiu caminhar com Cristo. Mas alguém caminhou com a Flávia. Enquanto o Senhor investia na Flávia, ele usava alguém. Quem foi essa pessoa? Não tinha a mínima ideia que eu ia ser mulher de pastor, que eu ia trabalhar na igreja, que eu ia ser líder nacional de amigos de missões, que um dia eu ia dar uma aula, um treinamento. Não tinha a menor ideia, porque nós não sabemos com que grandeza a luz de uma criança irá brilhar. Mas nós também não sabemos, irmãos, daqui a quanto tempo estarão com os anjos. Eu nunca imaginei que a minha filha ia morrer tão cedo. Graças a Deus, eu tenho uma memória do meu marido falando com a minha filha assim: você precisa de Jesus, Radassa. E é mistério de Deus, né? Mas a gente crê que a nossa pequena está no céu, um dia a gente vai se encontrar, né? Nós precisamos pregar para as crianças porque elas também podem morrer cedo. E elas precisam ter Jesus, porque esse é o tempo delas receberem a salvação aqui na terra. Deus determinou assim. E nós somos o veículo dessa salvação. Deus pode usar a nossa vida para que uma criança não se perca, tá certo? Nós podemos estar pregando para alguém que vai ser o pastor que vai pregar para os nossos filhos, é a missionária que vai entrar naquela comunidade para pregar para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Então, quem é essa criança que está com a gente hoje vai ser amanhã? Nós não sabemos. Mas nós precisamos olhar com um olhar de singularidade, porque Jesus falou que uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é verdade? Então, seguindo aí, depois dessa frase linda do Spurgeon, a gente vai entrar em amigos de missões propriamente dito.
Amigos de Missões é diferente de escola bíblica dominical. Então vamos pensar assim, o que não é Amigos de Missões, né? Quando a gente pensa em escola bíblica dominical, a gente pensa naquela revista que tem uma matriz curricular bíblica que tem por objetivo passar por Gênesis até Apocalipse. O objetivo de uma editora, quando ela publica material para a escola bíblica dominical, é fazer com que a criança conheça a Bíblia toda. Então, por isso ela tem currículos de 4 em 4 anos, de acordo com a faixa etária. Então, Amigos de Missões não é escola bíblica dominical. O nosso objetivo, a nossa ênfase, não é? Onde a gente coloca maior energia, não é que a criança conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós não vamos estudar genealogia, nós não vamos estudar os livros proféticos, tá? Então, essa é a ênfase da escola bíblica dominical. Amigos de Missões também é diferente de culto com crianças, ou culto kids, ou culto infantil, né? Não tem problema o jeito que chamam aí na igreja local. Pode ter diferente terminologia. Mas o culto, a gente aprende no seminário que culto é encontro com Deus. Então, a gente tem aquele culto em casa, a gente tem o culto em família, né? Quando a gente pensa em culto das crianças ali com o Senhor na igreja, a gente pensa ainda nessa coisa do encontro. Então, o encontro das crianças com Deus, o momento de entregar ao Senhor oferta. O culto é uma oferta que se entrega para o Senhor nesse momento de encontro. Então, a gente vai ensinar a criança aquela coisa de adorar o Senhor com louvores, com as leituras do texto, de pé, uma reverência, aquela liturgia, não é? Momento da oferta, momento do louvor, momento da pregação, momento do apelo, porque confronta com a vida cotidiana, não é? Então, esse é culto. Então, não é a ênfase de Amigos de Missões. A gente traz na revista propostas de culto para que você realize com as crianças. Mas a ênfase de culto é do momento de culto com as crianças. A gente tem pequeno grupo, tem gente que chama de PGM, PGMI, PG, célula. Também não tem problema se a terminologia é diferente. A gente sabe que pequeno grupo ele é uma porta de uma casa que se abre. Às vezes a pessoa não vai na igreja, mas vai na sua casa. Então, é uma maneira de você acolher, receber alguém que tem resistência. E ali você conversa de coisas do seu dia a dia. E através dessas coisas do seu dia a dia, você compartilha a sua fé, estuda algum tema baseado estuda a Bíblia baseado em temas. Então, tudo isso é importante para a vida de um cristão, seja ele adulto ou criança. Né, gente? Mas a gente tem espaço para tudo isso na igreja. A gente precisa cercar a criança com essas atividades. Olha, pensa comigo, quando um pai tem uma criança, ele pensa na escola, ele pensa no pediatra, ele pensa na alimentação dessa criança, se vai dar porcaria, se vai dar coisa saudável. Ele se preocupa se essa criança está crescendo. Então, ele leva na escola, leva na atividade esportiva, leva no médico e leva na igreja. Então, quando a gente pensa na vida espiritual da criança, que a gente entende de acordo com Mateus 6,33, não é? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, a gente entende que a gente precisa cercar a criança com as coisas que devem ocupar a prioridade, em primeiro lugar. Então, a gente pensa que a criança precisa estar na EBD para ela aprender a Bíblia toda, que a criança precisa do momento de culto para ela aprender a oferecer ao Senhor uma oferta agradável, o Senhor falar com ela. A gente precisa que essa criança esteja envolvida num cenário de comunhão com seus pares, né? Desfrutando ali dessa oportunidade de receber pessoas e de multiplicar. E a gente tem Amigos de Missões, que é a organização missionária com crianças, que tem uma ênfase na formação cristã missionária, que ensina para a criança que ela tem uma identidade em Cristo, que ela nasceu porque ela tem uma missão para cumprir, que ela tem um propósito na sua vida, que ela não está ali assim sem saber por que estou aqui, quem sou eu. Não, eu sou filho de Deus, sou um discípulo e tenho uma missão de falar de Jesus, de cumprir a grande comissão de ir por todo mundo e anunciar as boas novas a toda criatura. A organização missionária, ela tem essa ênfase diferente de EBD, de culto de pequeno grupo. Na organização missionária, a gente vai trabalhar os ideais que a gente vai ver à frente, mas principalmente
a gente trabalha na formação dessa identidade. É a oportunidade que a criança tem de se descobrir no mundo. Antes mesmo que ela fale assim, quero ser professor, quero ser polícia, quero ser engenheiro, ela já sabe, quero ser missionário. Eu sou missionário, né? Então, é alguma coisa que a gente quer semear no coração, na base, no início. É como colocar um trenzinho no trilho, né? E falar assim, essa criança está no caminho em que deve andar. Ensinado, ensinando, né? É uma ação contínua. Estamos ensinando essa criança no caminho que ela deve andar. Então, por isso, o último item desse slide é que ela prepara essa criança para as organizações de mensageiras e embaixadores do rei. A gente estimula o engajamento dessa criança nessa obra tão importante que é a obra missionária. Próximo slide, ele vai falar um pouquinho da nossa história. Nós surgimos no Brasil em 1902. Amigos de Missões tem 122 anos no Brasil. E nasceu, gente, num ambiente completamente familiar missionário, não é? O pastor Dr. Taylor, ele estava separando com a sua família e outras duas famílias de missionários algumas doações para fazer a famílias carentes aí no Rio de Janeiro, na Segunda Igreja Batista, e eles estavam fazendo isso semanalmente, uma vez por semana. E enquanto eles separavam, eles cantavam, eles conversavam sobre a missão, nos devocionais que o pastor trazia. E um dia Deus fez arder no coração dele a cena de que eles estavam engajados na obra missionária, mas não estavam deixando esse legado para os seus filhos, que seus filhos estavam à margem disso, à parte. E aí ele falou assim: nós precisamos envolver essas crianças na obra missionária. Nasceu assim, amigos de missões. Alguém percebeu que não era cedo demais trazer as crianças para a obra missionária. Deus fez isso há 122 anos atrás e desde então nasceu a Sociedade de Crianças, que hoje é Amigos de Missões. Um pouquinho de tempo depois nasceu a literatura voltada para essas crianças, o material de estudo dessas crianças, que se chamava O Pequeno Missionário, e hoje nós temos a revista Sorriso. Nunca parou, né, a não ser na pandemia, com todas as dificuldades, sempre cresceu. É uma coisa que cresceu tanto que ganhou desdobramentos, não é? Para EBD, para culto, para pequeno grupo. Mas a sociedade de crianças é algo realmente que vem aqui na nossa história, que vem na nossa base, sobre ensinar a criança missões. Ensinar a criança a perceber a necessidade à sua volta, a necessidade aqui, local, e também de forma ampla, do mundo todo, e se envolver com isso através de quê? Da sua própria vida. Ensinar a criança a servir, ensinar a criança a orar, ensinar a criança a ser resposta para o mundo carente de Cristo Jesus. Então, essa é a nossa história, uma história linda, uma história que tem tudo a ver com a nossa essência. Nós temos um hino oficial que foi cantado, né? Eu digo temos porque é a nossa história, que é o 528 do Cantor Cristão. Eu em qualquer lugar em que me possa achar. Esse hino foi desde outubro do ano passado, vai fazer um ano, mês que vem, foi trocado. Isso, eu já estou no próximo slide, Carol, por favor. Esse hino foi trocado por Missionáriozinho. Esse hino foi trocado depois que foi feita uma pesquisa com as executivas, com os campos, né? Não foi uma decisão minha, mas foi uma decisão de todos nós, todos os líderes, que perceberam que na maioria dos lugares não se cantava, ou se cantava, mas se cantava mal, porque algumas pessoas acham hino extenso, com palavras difíceis, melodia também difícil, não tinha uma boa gravação, enfim. Todo mundo gostou muito da ideia de mudar para Posso Ser um Missionáriozinho, né? Posso ser um missionáriozinho. E traz muito da realidade da criança, não é? Eu posso trabalhar nas férias, eu posso trabalhar na escola, eu posso ser missionário na rua. Então, é um hino que aproxima da realidade de uma criança que deseja servir a Cristo, falando de Jesus para os seus amiguinhos. E aproximar da realidade, gente,
é muito importante hoje, porque hoje está tudo muito próximo da realidade da criança, né? O mundo virtual está muito próximo da realidade da criança. Então, é um hino que faz sentido para a criança. Nossa divisa permanece, Gálatas 6:10, façamos o bem a todos. É bem bacana a gente ter um versículo pequeno, porque a gente precisa entender que às vezes a gente recebe crianças que estão quase completando 4 anos, mas tem 3, ou acabaram de fazer 4. Então, tem crianças que não são nem alfabetizadas ainda, não é? Então, estão muito pequenininhas. Então, a gente tem esse versículo que todas podem falar facilmente de cor, não é? Memorizar. O próximo slide vai falar dos nossos ideais. Esse. Assim como na Organização Missionária Mensageiros do Rei, nós também temos 5 ideais, tá? A gente ainda não tem um sistema de graduação, mas nós temos esses 5 ideais e a gente pode também trabalhar isso com as crianças na questão da memorização, tá? Então, o primeiro ideal é a oração. Nós cremos que a criança, mesmo com seus 4 aninhos de idade, ela pode ter uma vida de oração. Ela pode ter uma regularidade. Então, a gente ensina, através do momento missionário, a criança a ser uma intercessora. E a oração do justo, gente, pode muito em seus efeitos. Nós temos tido experiências tão lindas com amigos de missões. Nós recebemos ontem uma foto do momento missionário, não do momento missionário, né? Dos policiais de uma cidade que receberam o desenho das crianças amigos de missões daquela cidade, porque no momento missionário, foi uma proposta da revista, a gente orando por missões estaduais, a gente então orou pelos professores, nós oramos pelos profissionais da saúde, e teve um dia que foi orar pela segurança da cidade, oramos pelos policiais, e sugeriu-se que fosse feito um desenho. E a líder de Amigos de Missões levou esse desenho para o batalhão, e os policiais tiraram uma foto segurando o desenho e publicaram nas redes sociais deles. Então a gente percebe o impacto disso na vida de um policial e na vida de uma criança, que percebeu que a sua ação de orar fez a diferença na vida do outro. Eu fiquei completamente tomada pela emoção quando eu vi aquela foto, porque eu falei assim, Deus, o Senhor está fazendo uma obra linda demais. Eu percebo uma nova geração se levantando muito convicta da sua fé, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Quase cantando a música aqui da nossa irmã, né, Aline Bastos. Mas sim, uma geração que está sendo forjada, irmãos, para suportar a perseguição, né? Para suportar a pressão, para dizer não às tentações mesmo. Eu vejo uma geração se levantando muito convicta da sua fé em Cristo Jesus. Então, a oração traz essa intimidade da criança com Deus. Nós também ensinamos sobre missões, né? Não é só o missionário que está lá na África, lá em Bangladesh, lá na China. Porque tem gente que pode pensar assim, nossa, mas isso está tão longe da realidade da criança. Vamos lembrar do que Spurgeon nos ensinou? Nós não sabemos com que grandeza a luz dessa criança irá brilhar entre nós. Pode ser que esteja entre nós um novo Billy Graham, né? Um novo missionário que vai para a África, sim, eu não sei. Então, eu ensino em missões estaduais sobre as necessidades da cidade, do estado, ali do meu redor mais próximo. Eu ensino em missões nacionais sobre os estados do Brasil, sobre as necessidades do Brasil, né? Eu lembro que na campanha de missões nacionais do ano passado, nós oramos pela Casa da Amizade, nós oramos pelo presidente da República, nós oramos por coisas que são do Brasil, não é? Nós pontuamos algumas coisas de alguns estados bem legais. E quando é missões mundiais, a gente vai alinhar com a campanha de missões mundiais e no nosso momento missionário a gente vai trazer coisas sobre o mundo, tá? Então a gente precisa deixar a criança ter esse envolvimento com missões em todas as suas esferas, porque nós não sabemos com que grandeza a sua luz irá brilhar entre nós. E, gente, a criança ama conhecer as bandeiras, conhecer as cores, o nome dos países, dos estados. Criança é pronta para absorver muito conhecimento, né? Aquela coisa da esponja.
Então, assim, aquilo que parece difícil para a gente, a criança tira de letra, muitas vezes. Eu sei que vocês sabem disso, não é, gente? Vocês estão aí lidando com as crianças, então vocês também estão vendo isso. O nosso terceiro ideal é o estudo bíblico. A revista Sorriso é uma revista bíblica. Quando a gente ministra histórias para as crianças, são histórias bíblicas, não é? A gente sabe do poder da palavra de Deus e a gente não abre mão disso. É uma literatura fiel à doutrina, não é? Você não vai achar heresia numa revista. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Houve um tempo em que eu tive dificuldade de achar literatura para EBD infantil. E eu trabalhei com uma editora de uma denominação que não era batista. E quando eu vi, gente, é um estrago que a gente faz, porque depois vai ter que consertar um negócio que você causou, né? Doutrinamente estava ensinando uma coisa lá muito errada, que a gente, como batista, não crê. Então, você tem que ficar se preocupando, meu Deus do céu, será que estou ensinando certo? Será que é isso mesmo? Então, quando a gente usa esse material, a gente não precisa ter esse medo. É uma literatura fidedigna, não é? Uma literatura que é feita com embasamento bíblico e com correta interpretação bíblica, e ainda traduzido para a faixa etária que a gente está trabalhando, 4 a 8 anos. Quarto, mordomia. Em algumas edições, nós vamos falar, por exemplo, sobre o cuidado com a natureza, com o mundo que Deus criou. Nós vamos falar sobre o cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso tudo, gente, é traduzido como evangelismo. Porque quando a gente fala sobre cuidar do que Deus fez, do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, nós também usamos isso para falar com os amiguinhos, né? A criança leva a vontade de Deus para o seu amiguinho. Isso também é evangelizar. E a gente tem a questão da oferta, né? Igual a gente tem ensinado para as nossas crianças sobre a oferta da educação cristã missionária. Isso é mordomia, cuidado que Deus tem feito ao longo dos anos na nossa história. Levantar novos vocacionados, sustentar novos vocacionados, mordomia. E a ação missionária, como eu falei, não é do desenho com os militares. Em setembro do ano passado, a gente fez o Setembro Amarelo. Foi uma proposta da revista, o Balão Amarelo, com o recadinho: você não está sozinho. Ir num parquinho, falar de Jesus com a pulseirinha de miçanga, ir na pracinha, na feira, distribuir um panfleto, cantar o nosso hino lá na feira. São ações missionárias evangelísticas que a gente também trabalha e traz através da nossa literatura, Revista Sorriso. Vamos adiante? Tem ninguém dormindo aí não, né, gente? Vamos falar do nosso emblema. Gente, é lindo demais, né? E fala por si só. São as crianças abraçando o mundo. É uma corrente de crianças, não é? De mãos dadas, que envolve o mundo todo. E nós temos a maneira de envolver o mundo, que é através da oração, que é através da oferta e através do servir, colocar também o envolvimento da sua própria vida. Nossas cores também têm um significado. A gente tem a bandeira azul, amarelo e branco. Branco é pureza, azul é alegria e amarelo é a luz. Nada foi criado assim da cabeça só, sem um propósito, sem um significado. E é muito legal a gente deixar a criança entender isso também, que ela começa a olhar com outros olhinhos. Agora a gente vai falar da Turma Sorriso. A Turma Sorriso são 7 personagens. Eles têm um traço original do Pastor Hudson, nosso ilustrador há décadas. E eles têm características individuais. A gente tem alguns personagens, deixa eu só regular aqui a temperatura. Pronto. A gente tem alguns personagens, por exemplo, a gente tem um que é músico. Então, a criança que gosta muito de música se identifica. A gente tem uma que quer ser professora, a Zanja. Então, aquela criança que tem um espírito de liderança, se identifica, né? A gente fala assim, o espírito de liderança. Mas tem vocação para liderança, o que sabe já o que quer ser, se identifica, porque a Zanja, ela verbalizou, né? O personagem deixou isso aparecer de que ela quer ser professora. A gente tem o Lucas com algumas limitações, porque ele é cadeirante, é portador de deficiência, é com deficiência, que se fala agora, pessoa com deficiência, PCD. Então, a criança que tem qualquer limitação, ela se identifica com o Lucas, porque na Turma Sorriso tem alguém engajado, envolvido, é da turma, apesar de, né?
Então, a criança se identifica. A gente tem o Carlinhos, que tem alguns traços de autismo, né? Muitíssimo inteligente, mas inquieto. Então, a gente tem uma criança que vai se identificar com o Carlinhos, e ali ela sente acolhimento, ela sente parte, né? É muito comum a gente ouvir a criança falar assim: eu sou igual o Carlinhos, eu sou igual o Lucas, né? É muito comum a gente ouvir isso aqui, pelo menos eu escuto muito, porque a gente tem os personagens na sala, não é? Nas revistas agora a gente está procurando dar para vocês ferramentas, né, da turma, trazer isso mais palpável para a criança. Então a gente coloca ali nas últimas páginas da revista colorida coisas para você recortar e montar da turma, fantoche de palito, o momento missionário é com a turma. Então aproxima, acolhe a criança muito melhor quando você usa um personagem da turma Sorriso. E essa identificação ela acontece inclusive numa necessidade de inclusão. Graças a Deus por isso, né? Deus já tinha um propósito nisso tudo. Eu deixei aqui nesse slide, gente, o endereço do nosso perfil lá no Instagram. Já pensou virar um desenho animado? Seria muito legal. Uau, muito legal mesmo, igual o esmilinguido, né? Eu amo essa ideia. Dá uma olhada, tá? No nosso Instagram. Siga a gente no Instagram. Por que é importante você estar com a gente lá no Instagram? Porque lá no Instagram a gente comunica com rapidez com todo mundo. A gente é uma comunidade, é o nosso espaço, a nossa comunidade. Então, todo mundo que trabalha com Amigos de Missões precisa estar lá. Porque lá a gente vai lançar as novidades, lá a gente vai falar sobre a revista atual, lá a gente vai falar sobre oportunidades, né? Igual a gente tem o nosso curso no site da União Feminina. Não sei se todos vocês fizeram o curso, mas ele é um curso que fala de Amigos de Missões do início ao fim, ele é um curso básico, né? Mas que é importante para você ter um líder certificado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e ter esse conhecimento básico da nossa organização. Lá no Instagram de Amigos de Missões também, a gente faz lives de capacitação para alguns temas, né? Por exemplo, a gente fez em maio sobre prevenção de abuso, a gente fez no Dia dos Pais, no Dia das Mães, desculpem, no aniversário de Amigos de Missões, nós fizemos lives comemorativas. Então, ali a gente está se comunicando com muita fluidez. Então, é bem bacana você estar lá com a gente no Instagram, também ter feito o nosso curso lá na União Feminina. Bom, eu acho que nós falamos aqui sobre o que é a organização Amigos de Missões e até sobre o que não é, gente? Agora que a gente conseguiu perceber esse cerne, nós vamos pensar como é que isso vai funcionar na igreja onde eu estou. Como é que isso vai funcionar e permanecer funcionando bem. A primeira coisa, né, que a gente vai começar a falar agora no slide seguinte, é sobre isso. Ah, desculpe, pulei. Não, não, acho que tem dois azuizinhos antes desse. Ah, não, gente, eu que rodei aqui, desculpe. Eu estou acompanhando pelo celular e rodei. Então, tá certinho aí, Carol, obrigada. Nós temos o material próprio. Não dá para ser amigos de missões, chamar de amigos de missões e usar a revista da Cristã Evangélica. Não dá. Amigos de missões tem ênfase em formação cristã missionária, lembra? Então, qual é o material que você vai encontrar essa ênfase, esse viés na formação cristã missionária? É na revista Sorriso, mas especialmente nas revistas Sorrisos mais atuais, porque a gente está dando ainda mais ênfase nisso. Então, você tem sempre uma duplinha de revista, que é a revista do líder e a revista da criança. Você pode comprar a revista mesmo, física, na loja virtual da União Feminina, ou você pode comprar a PDF, e aí você vai imprimir lá na sua igreja. Na revista do líder, a gente tem 13 planos de aulas completos. Quando eu falo completo, gente, é porque você não precisa ir para o Google. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer de quebra-gelo antes dessa história? Nossa, o que eu vou fazer de brincadeira, assim, porque criança de 4, 5, 6, 7 anos, muito lúdica, muito brincadeira, aprende brincando. O que eu vou fazer para consolidar esse ensino bíblico que eu trouxe? Qual brincadeira? Qual dinâmica? Você não precisa ir para o Google. Tá tudo ali, sabe? Você pega a revista, você vai seguir a revista, tem um princípio, um meio e um fim, que vai te dar uma tranquilidade, uma segurança. E a gente não fala para você pegar
uma pedra que tenha reflexo azul da beirada do riacho. Não, quando a gente fala para você usar um material, a gente está falando de um copo de plástico, a gente está falando de um barquinho de papel, papel picado, uma torre de copos descartáveis, são coisas muito, muito, muito simples que você deve ter dentro da sua casa, uma pá de lixo, né? E a gente vai usar isso nesses momentos de brincadeira, para consolidar o aprendizado, de quebra-gelo, e até mesmo às vezes na contação da história, tá? Mas você tem esses 13 planos de aulas completos. Você tem lá no finalzinho da revista 6 roteiros de culto. Se você quiser, por exemplo, dar uma dica para a família, sabe? Uma vez por mês, faça um culto na sua casa. Manda aquele roteiro de culto para a família, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, né? Tem um roteiro para pequeno grupo que você pode dar para criança fazer. Chama os seus amiguinhos, faz na rua, faz no hall do prédio, ali na área do play. Então, são ferramentas de evangelização que podem ir extra classe de amigos de missões, tá bom? A gente tem recurso visual colorido para as 13 lições bíblicas. Então, você vai ter sempre uma imagem já impressa para acompanhar a ministração do estudo bíblico, porque a criança é muito visual. Até a gente né, gente? Quando um pastor está pregando, tem os slides lá, tem gente que consegue prestar mais ou menos atenção, né? A gente traz aqui, ó, nessa aula, um slide para ajudar a gente a absorver conteúdo. Então, é ferramenta, é usar inteligência. A gente não conta história para criança lendo na revista. A gente conta igual o último capítulo da novela. Olha como é que eu sou antiga e me entreguei aqui agora, não é? A gente conta igual os últimos minutos da partida de futebol, o último capítulo da série. Vou melhorar, vou atualizar. O final feliz do dorama. Então, gente, a gente não lê para criança. Então, você mostra aquele visual colorido e vai falando: "Ah, olha como o rei tá bravo! Sabe por que que o rei tá bravo? Olha aqui!" Então, você vai mostrando o recurso colorido e ministrando a lição bíblica, aquilo que Deus já colocou no seu coração no seu tempo de preparo, de estudo, não é? Então, a gente vai usar esse recurso visual em todos os encontros. A gente tem, antes da revista, a primeira página da revista do Líder, um artigo de apoio para você que se chama Equipe Sorriso Alinhada. Eu não sei quantos de vocês já desfrutaram disso, mas eu faço isso antes de cada trimestre começar. Eu reúno a equipe de amigos de missões e falo: gente, traz um bolo, uma broa, um café, um pão de queijo. Pão de queijo, né, gente? Mineiro tem que ter pão de queijo. Traz um bolo, um broa, café e pão de queijo, a gente vai fazer o alinhamento do trimestre. E aí eu trabalho com a equipe de professores e líderes esse artigo, Equipe Sorriso Alinhada. Gente, olha, nós vamos estudar agora, vou dar até um spoiler para vocês. Nós vamos estudar sobre a música no quarto trimestre de 2024 agora. Então, como a música pode ser uma ferramenta de evangelização? Esse é o centro da nossa próxima literatura. Então, a gente vai ver histórias bíblicas onde Deus usou pessoas e música para fazer a sua obra. Então, esse artigo, Equipe Sorriso Alinhada, ele vai trazer dados científicos, profissionais e técnicos sobre o poder da música na vida da gente. Então, a gente sabe que a música interfere no nosso comportamento, a gente sabe que as pessoas, os engenheiros de som, eles pensam em graves, agudos e médios. Os DJs, eles constroem essas grades musicais de maneira a influenciar o comportamento da pessoa, a atividade cerebral da pessoa. Então, quando você reúne a sua equipe e passa isso para a sua equipe, quando a equipe vai falar, por exemplo, de Davi, que ao tocar, o Espírito de Deus usava o som dele para reprimir o espírito que atormentava Saul, você já vai ver isso com outros olhos. Você vai falar assim: uau, a música é uma poderosa ferramenta e eu preciso alertar as crianças sobre isso, ensiná-las sobre isso. Então, a gente vai falar sobre a importância de não ouvir uma música que não engrandece o nome do Senhor, uma batida que vai tirar a nossa mente, o nosso coração da presença do Senhor, né? Então, você tem ferramenta para trabalhar, que a gente se preocupa em dar isso para você.
Isso traz engajamento da equipe, isso traz a união da equipe, isso traz um andar juntos da equipe. Daí vocês vão começar a compartilhar experiências e testemunhos. Vocês vão compartilhar testemunhos do que Deus está fazendo na vida das crianças através de vocês. Também temos no final da revista uma ordem de culto celebrativa. No trimestre agora que a gente está vivendo, nós trouxemos uma ordem de culto sobre os 122 anos de Amigos de Missões no Brasil. Na do quarto trimestre, a gente vai trazer uma ordem de culto de Natal. Qual é a ideia? É você pegar um culto ali da sua igreja. Aqui a gente sempre faz uma quarta-feira por mês com Amigos de Missões. E as crianças fazem a direção do culto. As crianças estão no louvor. A gente pede ajuda, né, gente? É o Ministério de Música. Nem sempre tem criança pequena que toca, né? Mas cantam. Então eu vou lá para frente, eu canto e elas cantam, ensaia direitinho, canta, lê o versículo, apresenta uma coreografia, uma poesia, e as crianças estão sendo treinadas a serem líderes nas suas igrejas também, tá? Não é cedo demais. É a coisa mais linda. Deus usa muito a vida da criança. A gente sabe disso, a gente não tem dúvida disso. A outra coisa que eu acho uma delícia da nossa revista é a página de fotos, né? Que a gente vê quão grande a gente é, quão forte a gente é, e a gente precisa mesmo é se unir mais. Eu estou muito feliz com essa iniciativa aqui de vocês por essa manhã. Nós temos também na revista a rotina, né? Como eu falei para vocês, tem o princípio, o meio e o fim. É o próximo slide. Ele começa com a turma conectada, que vai fazer acolhimento das crianças. Depois a gente louva, já é um louvor que tem a ver com a história, porque a gente vai preparando a terra. Ninguém lança uma semente sem preparar uma terra, não é verdade, gente? Se a gente quer uma terra boa, a gente prepara a terra. Então, a gente faz um momento de louvor, depois vem um momento missionário, que a gente vai trabalhar aqui o nosso ideal missões, nosso ideal oração. E aí a gente vem para a turma conectada, que já é a introdução já da história bíblica. Então, quando a gente começa com a história bíblica, a gente já tem a criança completamente conectada com a gente. A gente terminou de ministrar a história bíblica, vem o desafio, que geralmente é uma dinâmica que vai confrontar a criança a fazer, a viver o que ela aprendeu na Bíblia. Aí a gente vai fazer uma oração de entrega, de consagração, e depois a gente vai para a consolidação, que é sempre de forma lúdica, que a criança pequena aprende brincando, tá? Também temos a opção da revista da criança. Na revista da criança, a gente traz 2 atividades por encontro. Então, por exemplo, eu dei aqui o exemplo da história de Davi tocando, né, e Saul sendo acalmado. Então, vai vir aqui a atividade sobre essa história bíblica. E também vai vir um desafio. Geralmente o desafio ele é mais elaborado. Ele é pensando na criança que já é alfabetizada. E a atividade é pensando na criança que não é alfabetizada. Então, como a gente tinha 2 revistas e a gente não tem mais, né, para criança não alfabetizada e para criança alfabetizada, a gente trabalha assim, uma atividade pensando na criança não alfabetizada, pequenininha, e a segunda atividade pensando na criança que já dá conta de fazer um labirinto, já dá conta de encontrar os 7 erros, não é? Então, é alguma coisa que seja prazerosa, mas que também traga estímulo, porque senão a criança fica com um subestímulo e ela pode achar aquilo desinteressante. Agora sim, né, Carol? Vou para aquele slide que eu tinha pulado, sobre como iniciar. Ah, não, aí já pulei outra. Obrigada, tá, Carol? Tá me salvando aí. A revista Sorriso da Criança, ela também traz artigos. E eu fiquei tão interessada, a Júlia, daí do Rio de Janeiro, ela falou para mim, Flávia, você não sabe como as crianças ficam felizes quando eu falo assim, olá, queridos amiguinhos da Turma Sorriso. Olá, queridos amigos de missões. Que ela sabe que aquilo foi escrito para ela, né? Olá, amiguinho. Aí a Júlia disse que o olhinho já brilha, não é? Então a gente tem o Aprenda Essa, que é escrito pela nossa Vilmara. Ela traz umas curiosidades muito legais dentro do tema do trimestre. A gente tem Doutora Sorriso, que é escrito pela Rojane. Ela traz algumas coisas da área da saúde relacionadas ao tema do trimestre. Temos o Recontando Histórias Bíblicas, que é uma maneira paralela de se contar uma história bíblica para a criança, feita pelo Hudson, nosso ilustrador, ele que escreve.
E temos música alegre, que é brincadeira musical. Uma vez eu mandei a brincadeira musical para a família. Gente, eu recebi cada foto, foi muito legal. Você pode fazer isso também, não é? Fazer ali a impressão, você compra o PDF, faz a impressão, né? Recorta o Música Alegre e manda um bilhetinho para a família fazer em casa. Ai, gente, isso traz conexão, pais e filhos, traz um momento de leveza para a família, é abençoador. Tem pais que não têm assunto com os filhos, não sabe brincar, não lembra quando foi que brincou com seu filho. Então, quando a igreja proporciona isso, a igreja faz um bem em nome de Jesus àquela família, não é? Deus usa muito essas coisas. E recentemente a gente conseguiu um espaço na nossa revista para colocar uma história missionária, né? A história missionária desse trimestre que a gente vai lançar é uma história de uma família que faz missões através da música. Então as crianças vão ver e respirar a música como uma ferramenta de evangelização do início ao fim. A gente traz sugestões de ações evangelísticas, como eu já falei aqui, não é do balão amarelo, do panfleto na feira, da pulseirinha de miçanga, do desenho para os militares, essas coisas ensinam a criança a ser igreja fora das quatro paredes do templo. Vamos lá, como iniciar e manter de forma dinâmica uma organização Amigos de Missões na igreja? Gente, vai anotando aí as perguntas, tá bom? Carol disse que vocês vão ter oportunidade de perguntar mais lá na frente. Então tá. A primeira coisa que eu acho super importante é começar certo, sabe, gente? Quando você começa certo, tem uma tendência de continuar dando certo. É levantar uma liderança. Então, eu tenho um líder que está dizendo ao Senhor: Deus, eu não dou conta, Deus, eu sou pequeno, Deus, eu acho difícil, mas eis-me aqui. Quando a gente tem essa prontidão de coração para servir, uma pessoa que fala assim: eu vou pela fé, eu quero ser usado por Deus, né? Então, a gente tem um líder, ele ama crianças, ele se dispôs para essa obra e ele tem a dependência de Deus, ele é servo. Pronto, nós temos um líder. Agora, não basta ter um líder e sair começando. Tá bom, temos um líder, vamos abrir uma sala de amigos de missões, vai ser tal, lugar tal, hora tal. Não. Para a gente fazer a coisa certinha, a gente vai chamar o pastor da igreja e a gente vai falar: pastor, nós temos o desejo de trabalhar com a organização missionária das nossas crianças batistas. A gente quer fazer essa formação cristã missionária na base. A gente quer que a criança cresça, a gente entende a importância disso, tá? Alinhou com o pastor falou: beleza, irmãs, vamos começar, vamos fazer. Como é que a gente vai fazer? Então tá. Peraí, não começa ainda não, gente. Você vai procurar a liderança da MCM da sua igreja, se lá tem uma MCM, porque Amigos de Missões é o FMBB, é vinculado à União Feminina Batista do Brasil, é da União Feminina. A mulher é chamada para liderar esse movimento da organização missionária com crianças na igreja. Então, você vai procurar a MCM. Ah, mas na minha igreja não tem MCM. Então, você, além de procurar MCM, tendo ou não tendo, procure também se na sua igreja tem um educador religioso. Procure educador religioso da sua igreja, o Ministério da Educação. Não tem MCM, não tem educador, tem um conselho missionário, tem Ministério de Missões. Por que, gente, que é tão importante a gente procurar todo mundo de liderança? Porque a gente pode somar forças. Porque ninguém faz nada sozinho. Porque a gente entende a importância de cada um, ninguém é mais importante do que ninguém, não é? Tem mensageiras do rei, tem embaixadores do rei, vamos alinhar. Olha, eu estou querendo começar o trabalho de amigos de missões na minha igreja. Olha, eu estou querendo reformular amigos de missões na nossa igreja. Tá apagadinho, tá fraquinho, a gente está querendo dar uma revitalizada. Por que que é importante, gente? Porque quando você vai querer fazer um culto dirigido pelos amigos de missões, você vai ter que pedir o pastor, vai ter que pedir a educadora esse espaço, não é? Quando você quiser, por exemplo, fazer com que uma família traga os seus pequenininhos para amigos de missões, porque a criança não vai sozinha para a igreja,
Você vai precisar, de repente, alinhar com embaixadores e mensageiros do rei, porque aquela família tem 2, 3 filhos, idades diferentes. Então, quando já traz a menina para Mensageiros do Rei, já traz a pequenininha para Amigos de Missões, mesmo dia, mesmo horário, né? Um reúne no pátio, outro na varanda, outro no templo, outro na sala. E aí, gente, a gente pode ter até uma escola de missões na igreja. Quando a gente une, a gente fica mais forte, não é? Então, é importante a gente fazer isso, porque a gente vai precisar do Ministério de Música para ajudar a gente vai precisar da zeladora da igreja para preparar uma sala para a gente vai deixar, às vezes, com sujeira, com bagunça, alguém vai lá depois da gente arrumar. Então, esse alinhamento, esse andar juntos é a cara da igreja de Cristo Jesus. A segregação, né, a separação, ela não é um fator que nos favorece, mas se nós caminhamos juntos com as lideranças, a gente tem mais chance de permanecer, que a gente vai encontrar apoio, a gente vai encontrar ajuda, a gente vai encontrar quem vai caminhar junto com a gente, tá? Então, aqui eu tenho uma experiência muito bacana de ter conversado com o pastor e falado, pastor, olha, a gente tem ensaio do coro, a gente tem pequeno grupo, a gente tem o culto semanal, a gente tem os 2 cultos dominicais, a gente tem um monte de ensaio de grupos. Eu queria muito que o senhor permitisse que as crianças participassem do culto de quarta-feira até a hora do louvor, e na hora da mensagem, a gente chama as crianças à frente, a gente ora, e elas vão para as organizações missionárias, crianças, juniores e pré-adolescentes, no caso, né? Irmãs, nós temos todas as quartas-feiras aqui mais crianças que aos domingos. É um negócio impressionante, eu não sei te explicar. É de Deus. Deu certo, sabe? Deus nos deu essa direção, alinhamos com todo mundo, deu certo. Quarta-feira agora mesmo, a gente tinha 84 crianças na igreja. Domingo, 69. Então, assim, as crianças amam as organizações missionárias. Amam. É um negócio que é para elas. Elas vivem aquilo com muita gostosura, com muito prazer, sabe? Então, a gente achar a melhor maneira disso nascer e funcionar, permanecer, é importante. Demais da conta, tá? Então, converse com todo mundo mesmo, ou de um em um, ou reúna todo mundo, coloque o desejo do seu coração, apresente a necessidade, a urgência da criança pequena já ter essa formação cristã missionária, como a gente viu lá nos slides anteriores. Alinhou com todo mundo? Beleza, já dá para começar? Não, ainda não, tem que falar com os pais agora. O próximo slide vai falar aí, não é? Sobre os encontros semanais. Então, você vai reunir os pais, vai falar: olha, a gente tem encontros semanais, a gente tem uma literatura própria, apresentar amigos de missões para eles, não é? A gente vai fazer algumas ações evangelísticas, a gente vai despertar os dons da sua criança, vamos perceber quem tem a habilidade para cantar afinadinho, para tocar um instrumento. Vamos perceber quem tem habilidade de liderança, quem tem habilidade de acolhimento. E aí a gente vai, essa é a organização missionária com crianças da nossa igreja, tragam seus filhos, vai ser uma vez por semana, alinhamos com o pastor e com as lideranças, vai ser dia tal, de tal a tal hora. A gente quer estimular o futuro engajamento dos seus meninos em mensageiros do rei, embaixadores do rei, não é? E aí, quando você apresenta para os pais, né? Pode ser até via WhatsApp, gente. Hoje está todo mundo com dificuldade, né, de reunir presencialmente. Faz uma boa comunicação no WhatsApp, eu gravo um vídeo explicando um recadinho e manda para os pais, sabe? Tragam suas crianças, vamos começar dia tal, vamos recomeçar dia tal, receba as crianças com balões nas cores azul, amarelo e branco, faça festa com as crianças, né? Criança pequena é muito festeira. E o pai percebe o engajamento da criança, porque a criança não quer mais faltar. Eu tenho uma dezena de pais que falam assim: ai, quarta-feira é tão corrido, quarta-feira eu tô tão cansada. E esse menino não quer faltar de jeito nenhum, amigos de missões. Então, estou aqui pela graça. Eu amei, irmã. Você está semeando e vai ter colheita. Isso é semeadora. Ninguém falou que ia ser fácil ensinar a criança o caminho que deve andar. Ninguém avisou para a gente assim, ó, vai ser, ó, moleza. Não, irmãos, é sacrificial mesmo. Mas a gente faz sacrifício para levar para o médico, a gente faz sacrifício para trabalhar, a gente faz sacrifício para mandar para a escola, porque criança não quer ir, mas a gente manda assim mesmo, né? Por que não vai fazer sacrifício na formação cristã missionária?
na identidade cristã dos nossos filhos, que é a primazia, não é? É o principal. Então, depois que você falou com os pais, você vai começar o seu encontro semanal com amigos de missões e se lembre de algumas dicas que podem incrementar o seu trabalho. Vamos lá? Você não come churrasco todo dia na churrascaria, eu tenho certeza. O que sustenta a gente é o arrozinho com feijão, né, gente? O simples, a farofa carioca, que eu trouxe para cá, tá? E faço sempre. Meus meninos amam aquela farofinha de bacon aí. Então, gente, nós vamos, no próximo slide, fala sobre as datas que a gente pode comemorar como festa, como celebrações especiais, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças, datas especiais do calendário batista, não é? Que são as campanhas de missões, o Dia do Missionário, o Dia de Amigos de Missões, a Semana de Oração. Então, você vai fazer essas coisas como coisas especiais. Você não tem que ficar pensando. Desculpe, você não tem que ficar pensando coisas grandes. Não, segue a revista. Tá tudo ali que você precisa para você ter constância. A constância, gente, é um segredo maravilhoso. Haja o que houver, não cancela a reunião de amigos de missões, não, porque o pai que leva e não tem aquele dia, depois ele fica desestimulado, pensativo e fica pensando: será que vai ter? Então, toda semana tem. Toda semana tem. Ah, mas faltou professor, tu quer chamar alguém, ajuda, treina. Eu tenho 2 turmas de amigos de missões aqui, porque é muita criança, né? Então eu uso 2 salas. Então aconteceu um imprevisto, a professora passou mal em cima da hora, eu junto salas, mas eu não cancelo, não é? Porque a constância, aquele arrozinho com feijão de todo dia, aquela farofinha com ovo de todo dia, o simples, o básico, mas com amor, é o que as nossas crianças e as suas famílias precisam. De vez em quando, você vai fazer um culto especial, de vez em quando você vai fazer uma festa, talvez você vai fazer festa de aniversariantes, vai fazer homenagem ao Dia das Mães, de vez em quando. Você aproveita as datas do calendário e faça coisas especiais. Isso é muito legal também, tá bom? Acampamento, que a gente recomenda que seja de um dia só, tá, gente? Porque são crianças pequenas, não é? Aqueles acampadentros, tarde alegre, dia feliz. Aí é com você. Vamos adiante? A gente tem aí eu diria que é um último slide, tá? Ele é sobre termômetro mesmo, sabe? Para o nosso ministério, aquilo que Deus tem nos confiado. É para a gente refletir. A primeira pergunta diz assim: existe transformação espiritual acontecendo na vida das crianças? Não lê a segunda, não. Para e pensa na primeira. Eu estou vendo a criança que está comigo há alguns meses, há alguns anos. Ela está amadurecendo na vida cristã? Ela tem experiências de oração? Essa criança, quando ela está com medo, ela fala: vamos orar. Essa criança, quando está doente, ela fala: ora para Papai do Céu me sarar, me curar. A gente está vendo essa criança se conectar com Deus e com a igreja? Pensa na sua turminha aí agora, pensa nas suas crianças. Isso é um termômetro, isso é uma avaliação do nosso ministério. Isso precisa acontecer. E não é cedo demais. Eu, eu gosto muito de dar um exemplo que é do olho de gatinho, que as meninas fazem na maquiagem. Eu tenho aqui crianças de 4 anos que fazem olho de gatinho com aquele delineador, não borra nada. Eu já tentei fazer aquilo, acho que umas 20 vezes. Por que que a menina de 4 anos faz tão perfeito e eu não faço? Porque aquela menina parou para assistir uns 10 tutoriais no YouTube. O YouTube não acha cedo demais ensinar olho de gatinho para uma criança de 4 anos. Eu vou achar cedo demais falar sobre Jesus para uma criança de 4 anos? Eu vou achar que é cedo demais ensinar essa criança que ela precisa viver para a glória de Deus e levar seus amigos a conhecerem a vida em Jesus? O YouTube não acha cedo demais colocar uns desenhos horrorosos. Os funkeiros não acham cedo demais ensinar
umas palavras horríveis através das músicas, acha lindo as crianças dançando. Tem pai e mãe filmando e postando criança dançando funk, movimentos de erotização infantil, roupas que são precoces para a idade. Ninguém acha cedo demais do lado do mal, do lado do inferno, do lado do maligno, do diabo. Nós, enquanto igreja, precisamos despertar, acordar. Não é cedo demais. A criança, quando está na barriga da mãe, a gente já precisa orar por ela. A gente já precisa ministrar que ela é a igreja do Senhor. Aquela mãe, aquela gestante precisa entender que quando seu filho nasce, nasceu um propósito novo de Deus para a geração. Então não é cedo demais, gente. Existe transformação espiritual acontecendo na vida das crianças. A criança está pecando e falando assim: opa, Deus não gosta disso. Ou não, ela está acostumada com o pecado. Vamos para a segunda para a gente refletir? O que estamos fazendo? Está promovendo impacto na vida da criança e de sua família? Porque o que a gente está fazendo é pregar o evangelho, e o evangelho é poder de Deus. A gente está ensinando sobre a Arca de Noé, sobre os 10 mandamentos, e a criança chega em casa, o pai fala: o que você aprendeu? Ah, aprendi os 10 mandamentos. Tá, mas o que você aprendeu? Os 10 mandamentos. Ah, filho, mas o que você aprendeu dos 10 mandamentos? Ah, pai, os 10 mandamentos. Não, filho. Você aprendeu que não pode roubar. Você aprendeu que não pode querer aquilo que não é seu. Você aprendeu, filho, que você tem que honrar os seus pais. Você aprendeu, filho, que você não pode matar. Você aprendeu sobre aquilo que é pecado, que não agrada a Deus, e aquilo que agrada a Deus. Você aprendeu a viver de uma maneira que seja boa, de acordo com o crente em Jesus. Então, a criança e a família precisam ser impactadas pelo poder de Deus. Não é a nossa palavra, gente. A nossa palavra não, mas a palavra de Deus, ela traz transformação para a família. Então, você vai ver um pai te mandando um WhatsApp falando assim: ô, tia Flávia, Miguel tá querendo ir na igreja todo o encontro de amigos de missões, domingo não quer faltar nada mais. Nossa, tô cansado, mas eu vou levar. Ô, tia Flávia, Ana Júlia quer ir para o ensaio do coro. Nós faltamos 3, já ainda pode ir? Isso é mudança. Isso é um pai e uma mãe querendo sair da zona de conforto. Aí a gente, como igreja, a gente fala assim: nossa, ele já perdeu 3 ensaios, agora é o último, não dá para ele vir mais, não. Pode trazer, irmão. Ouve bastante com ele aí em casa, os 3 ensaios que ele perdeu, você tira o atraso em casa. Coloca na televisão, coloca no carro, coloca no celular para ele ouvir, 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 e não falta o último ensaio. Então, a mudança na família é um sinal para a gente perceber também se aquilo que a gente está fazendo em nome de Jesus, em nome do Evangelho, sabe? A gente vai perceber Deus mudando situações, mentes e corações da família. Um pai que não ia na igreja começa a ir, de vez em quando, mas vai. Uma mãe que falava mal do pastor para de falar, começa a ver as coisas com outro olho, com outra visão. Por último, se depender de mim, não pensa no outro, não. Não olha para o outro, não, que isso só atrapalha o ministério da gente. A gente só olha para o alto. Jesus ensinou a gente a olhar para o alto, imitar a Cristo, não é? Então, se depender de mim, eu estou cooperando para que a nova geração esteja recebendo o conhecimento de Deus? Deus está podendo contar comigo, porque cada um dará conta de si. Eu não vou dar conta do meu próximo. Se ele falou: ah, hoje eu não vou, eu tô cansado. Ah, hoje eu não vou, eu tô com dor de cabeça. E eu tô sozinha de novo aqui na sala, na obra. Cada um dará conta de si. Mas se depender de mim, eu estou cooperando para que a nova geração esteja recebendo conhecimento de Deus? Quantas histórias a gente conhece de pessoas que mudaram coisas enormes, grandiosas, um só. Um só. Então, se depender de mim, Senhor, de mim,
O Senhor pode contar comigo? E aí eu trouxe como resposta o Salmo 78:3. Eu não consigo pensar em ministério com crianças sem pensar nesse salmo, irmãs. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ou seja, já chegou para mim. Alguém pagou um preço para isso chegar para mim. Já tenho. Aí agora, não encobriremos aos nossos filhos. Eu não vou guardar comigo. Eu não vou deixar de repartir. Eu não vou deixar de transbordar. A minha tampa está aberta para transbordar, para fluir, sabe? De Deus para quem estiver perto de mim. Eu não vou esconder, eu não vou guardar. Não se esconde uma lâmpada debaixo da cama. Não tem jeito. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações. Quantas vezes você parou para contar? Você sabe que você gasta tempo, você sabe que você gasta investimento, você sabe que você gasta preparo, você sabe que custa. Custa da gente contar para as novas gerações. Mas é a nossa resposta, porque já nos alcançou, agora precisa alcançar os outros. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É isso, gente. Ministério com Crianças é uma resposta para o mundo. Porque se a gente chegar na adolescência, nós chegamos tarde demais. Nós temos uma escola aqui na nossa igreja, escola secular, escola de ensino regular. Tem educação infantil, fundamental e até o ensino médio, Escola Batista de Acesita. Meu marido capelão da escola. E ele chegava em casa falando, filha, é tanto pensamento suicida, é tanto pensamento de morte. Os meninos não sabem para que eles vivem. Filho de crente, gente. Muitos aqui, filhos de famílias cristãs. Os pais não conversam com seus filhos, não têm assunto com seus filhos. E aonde que a gente errou? Na infância. Na infância. Porque não foi construída uma fundação sólida. Então, sabe, quando a gente tem a organização missionária na nossa igreja, a gente faz essas conexões, essa fundação, essa base forte, sólida. E aí a gente levanta paredes que podem até tremer, mas não vão cair. Porque nós construímos uma base na infância. A criança tem a sua identidade firmada em Cristo. Como a ciência diz, a gente só tem até 7 anos para fazer isso. Construção da identidade e do caráter. Então a gente tem a expertise de perceber essa porta e não abrir mão do caminho. A gente quer amigos de missões na igreja porque a gente entende a urgência e a importância. Tem a nossa divisa, não é, Carol, para terminar? Façamos o bem a todos. Ah, é o versículo que antecede. E não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, a seu tempo colheremos. É promessa, gente, tá? Não é mandamento com promessa, não, mas é uma advertência, é uma recomendação com promessa. Não se canse, líder, de pregar, não se canse de insistir, não se canse de perseverar, não se canse de levar Jesus para o coração da criança, não se canse de fazer com que a formação cristã missionária esteja ali na base. Porque se você não desanimar, você vai colher. Nós colheremos, é a palavra de Deus. Por isso, Gálatas 6:10, façamos o bem a todos. Eu quero agradecer, gente, a oportunidade que vocês me deram de compartilhar da minha vida com vocês, do ministério, do que Deus tem feito, da minha alegria, do meu privilégio de ter vocês caminhando comigo nisso. Não me sinto sozinha, porque vocês estão aqui, viu? E que Deus realmente renove essa chama no seu coração e retire escamas dos olhos, que você possa olhar para a criança como um grande potencial do agir de Deus na nossa geração, no nosso mundo. Passo a palavra então para a Carol e estou à disposição se alguém tiver pergunta, tá bom? Muito maravilhoso, né? Nós louvamos a Deus, né, pela sua vida, irmã Flávia, e nós vemos que é um trabalho de formiguinha, né?
e muito bom para esse momento, cada uma de nós também fazermos essa interação e muitas novidades. Creio em Deus, que Deus vai estar fazendo proezas em nosso meio, porque cada uma tem as suas limitações, mas cremos também que Deus vai estar direcionando cada uma. E nós louvamos a Deus porque hoje a irmã teve disponível nas mãos de Deus, foi um instrumento maravilhoso nessa manhã, né, para nós, principalmente para as novas. Nós temos hoje um grupo novo, né, que está aí conosco, e nós só temos que agradecer, né, a irmã, a Deus, por tudo que Ele nos proporcionou nessa manhã, através da irmã, né, e que a irmã possa sempre ser essa bênção, não só aqui conosco, né, na Carioca, mas também em todos os lugares do nosso Brasil e fora do Brasil também. Deus abençoe. Agora a gente vai estar dentro, aproveitando o gancho, né, que a gente pode já estar perguntando, dentro da musicalidade, nós temos visto que muitas irmãs elas têm colocado canções não infantis. E as crianças hoje, em algumas igrejas locais, elas têm não querem, na verdade, pelo fato de estarem sendo ensinadas dessa forma, elas não estão querendo mais cantar canções infantis porque elas acham que elas não precisam mais cantar musiquinha, que elas não são mais pequenininhas. E a gente tem tido também um pouco dessa dificuldade, através da musicalidade, tá informando até algumas líderes, né? Então, eu queria que você também pudesse estar falando um pouquinho sobre essa questão, para aquelas novas que também estão conosco nesta manhã, elas possam estar tendo uma orientação sobre essa questão também, dentro não só de Amigos de Missões, mas como no departamento infantil também. Boa pergunta, não é, gente? Muito boa pergunta, Kátia. É um movimento que a gente observa, é nacional em todo o Brasil. As crianças realmente estão com dificuldade de cantar as músicas de criancinha. O que a gente deve fazer? A gente não deve roubar da criança, pequena especialmente, nessa primeira infância, o direito pelas músicas que são direcionadas à sua faixa etária, que tem um vocabulário que ela vai compreender sem que ninguém precise ficar explicando, né? A melodia fácil, a estrofe, a quantidade de letras curtinhas, porque a gente trabalha com crianças de 4, 5 anos, então são crianças pequenas, mas elas gostam de cantar algumas músicas das gerações à frente, né? Então, por exemplo, Galileu, elas gostam muito, né? Galileu Estamos de pé, elas gostam muito, aquela só em ti confiarei, elas gostam muito. Então, o que eu acho interessante? Eu acho interessante se a gente tem na turma de 4 a 8 anos, a gente mesclar. Eu preciso alcançar as duas faixas etárias. E dos maiorzinhos, pré-adolescentes ali, não é? Estão indo para Mensageiros e Embaixadores do Rei. Então, eu vou colocar uma música que seja boa, que todo mundo goste, que é de criança. Por exemplo, Três Palavrinhas gravou muita coisa de cânticos antigos. A Deus, dai louvor com todo ser. Né? Criança pequena gosta de fazer gesto, gosta de cantar e brincar. Então, eu não vou pegar, por exemplo, uma coisa muito infantil demais, né? Mas eu posso pegar esse meio termo que vai alcançar a criança pequena e não vai ser tão fora do estímulo da criança maior. E além de a Deus dar louvor, vamos adorar a Deus, Deus está aqui, que são regravações do Três Palavrinhas, eu posso colocar um Galileu, eu posso colocar Só em Ti Confiarei, né?
Agora, eu não posso só optar por uma coisa, porque eu tenho duas faixas etárias, então eu posso conversar perfeitamente com os maiores e falar com eles assim: nós vamos cantar música tal e tal, tá bom? A tal é a preferência dos menores e a tal é a preferência dos maiores, mas todo mundo vai cantar junto as duas, que todas duas são para louvar ao Senhor. E o líder fazer isso com muito prazer influencia, contagia, né? Então, quando a gente está cantando, sorrindo, vibrando, aquele maior vai com a gente, junto com o menor também. A nossa postura também pode influenciar muita coisa. Mas minha sugestão é que a gente equilibre sim, tá? E tenha cuidado também com o que vai cantar, porque há canções hoje que tem algumas coisas que são contraditórias, que são palavras que você tem que ficar explicando. Nesse caso, eu diria para você fugir dessas escolhas. Mas Sim. algumas dá para usar sim, tá bom? Vamos equilibrar, porque tudo é para louvar o Senhor. E a gente está ensinando a criança a louvar, então coloca uma música para os menorzinhos e outra para os maiorzinhos, e vai dar certo. Posso fazer? Pode, quem está falando? Não consigo ver. Cleide. Quem? Meu nome é Cleide, eu sou do Rio de Janeiro, esposa do pastor Décio, nós estamos na comunidade Marcinho Dias na Penha. Queria perguntar à nossa líder Flávia, dentro da experiência dela de missões, eu não sei se ela teve experiência dentro de comunidade. A nossa igreja é pequena, tem poucos membros, né? Estamos há pouco tempo ali também, e tem poucas crianças na igreja. Na verdade, nessa faixa etária, mesmo filho de membro só tem uma menina. Para alcançar as outras crianças da comunidade, é muito difícil porque os pais não são da igreja. E a faixa etária é muito pequena, de 4 a 8 anos, certo? Você teria alguma palavra, né, de um norte, além de orar, claro, de começar mesmo com essa menina, né, de 8 anos, que inclusive já está quase em mensageiras, que ela é muito ativa, esperta, dinâmica. Isso tudo que você falou aí da criança, ela é missionária, ela chama as crianças, as coleguinhas para ir para a igreja, evangeliza, fala. Ela ora, ela tem experiência de oração dela, que ela orou desde que nós entramos lá, ela com 4 anos, ela já orava para um irmãozinho. Quando o irmãozinho dela, né, surgiu na barriga da mãe, eu falei, puxa, que legal, viu? Isso é uma experiência sua de oração. Você orou, você não pediu para o Pai do Céu? O Pai do Céu concedeu e você pediu porque está dentro da palavra dele, que é uma coisa que ele também deseja, né? Então, ela tem essa experiência. Então, com essa menina, você está falando aí, eu falei, gente, eu vou começar com ela mesmo, entendeu? Eu vou começar com ela mesmo, mas alcançar, eu já tenho experiência de comunidade e está muito diferente mesmo. Eu já comecei em comunidade e a maioria das crianças iam e ficavam e participavam. E hoje em dia eu vejo uma distância muito grande. Existem vários tipos de comunidade, né? Nessa que eu estou agora, eu estou sentindo muito isso. Eu creio que é um momento geral, né? Um momento mesmo de que muitas pessoas não estão querendo se achegar. E tem essa dificuldade. Eu não sei se você pode falar alguma coisa nesse sentido para nos ajudar. Irmã Cleide, Deus te abençoe. Eu tenho uma grande admiração por quem trabalha com as crianças da comunidade. Nos 13 anos e meio que eu liderei o Ministério com Crianças aí no Rio de Janeiro, nós tínhamos 3 projetos na comunidade. Um na comunidade Vila Vintém, um na Porta do Céu, outro em Vila Aliança. E nós dávamos suporte também para uma comunidade ali próxima do Rio da Prata. Eu entrava sozinha toda semana na Vila Aliança, dirigindo o meu carro, e conheço um pouquinho dessa realidade, né? A irmã estava falando aí, Deus estava trazendo à minha mente um filho de um membro da nossa igreja, membro ativo da nossa igreja. Eles moram, né, na Vila Vintém, e ele se desviou. Cresceu com a gente na igreja, ativo, participante, atuante, chegou a ser embaixador do rei, mas os amigos e a influência do tráfico conseguiram carregá-lo.
tem uma semente lá e a gente crê que a seu tempo Deus vai fazer frutificar, mas meu coração fica partido assim por isso, sabe? Porque eles são muito fortes, não é, irmã? E as crianças são criadas pela rua, não é? Os pais, costuma ser um pai cada menino, a mãe às vezes ou está trabalhando ou está no bar, e é uma realidade muito, muito pesada. A dica que eu dou para a irmã, assim, pela minha experiência, não é, as estratégias que Deus nos deu no tempo que a gente estava aí, é que a gente precisa trabalhar com gente que ama essa realidade, entende que a criança não tem muita escolha, não é? E a criança, nesse caso, vai sozinha. Então, a criança fica na rua, dá na hora do encontro, ela vai lá para onde é o encontro, sozinha. E costuma o irmão mais velho levar mais três mais novos, vai até de colo. Um menino de 6, 7 anos carregando outro no colo. Eu acho que assim, se a gente abre a boca e fala, vai ter um clubinho missionário, vai lotar. Não vai ser só essa menina de 8 anos. Mas algumas coisas a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente tem que dar lanche. Esses meninos têm fome. Isso é uma coisa que pode ajudar a gente no trabalho de evangelização, sabe? Dar o pão. Simples, pão e água, sabe? Mas biscoito e água. Mas eles chegam lá com fome. Segundo, é alguém que conheça e ame a realidade, porque vai precisar falar a língua deles, né? Eles têm uma realidade muito deles. Então, algumas palavras que quem não é dali não entende nem o que eles falam, as gírias, não é? Então, quem tem amor consegue traduzir a Bíblia para eles, consegue fazer o amor de Deus ficar impresso no coração deles. Ali falta abraço, falta colo, é uma estratégia também, sabe? Além da comida, do pão, não entrar na sala sem um abraço, vem cá me dar um beijo. Esses meninos não falam eu te amo, eles não têm ações de afeto. A coisa mais difícil é eles se abraçarem, eles se batem muito, né? Mas eles não se abraçam. Então a gente precisa abraçar, beijar, elogiar, passar a mão naquele cabelinho sujo, naquele nariz melequento, limpar com papel e falar: você é lindo, você é amado, Jesus fez você nascer para você ser uma bênção, você pode ser o que você quiser, coloque isso na mão de Deus, ore, persevere, saiba fazer suas escolhas, não é? Então é um trabalho assim que eu considero bastante desafiador, essa é a palavra. Mas você coloca numa linguagem deles, sabe? Se falar amigos de missões, talvez eles não entendam. Mas se falar clubinho, turminha, galerinha, bota um nome. E você consegue trabalhar com a revista Sorriso com eles, porque a revista Sorriso ela é direcionada para a faixa etária e ela não traz vocabulário difícil, traz sempre uma brincadeira, uma dinâmica. Esses meninos não têm muito tempo de concentração para a história bíblica, não é? Então, e lanche? Lanche, amor, palavra, fé e perseverança. Na varanda da casa, na esquina, conversa aí com os donos da comunidade, né? Cada comunidade costuma ter seu comando, combina com eles, fala que vai reunir com as crianças, tal, tal, que vai ensinar a palavra de Deus, eles vão ser os primeiros a apoiar, né? Eles sabem muito bem que Deus é essencial na vida da gente, eles têm muito temor a Deus. E não desista, irmã, deixa Deus te usar mesmo, não desista, viu? Pede ajuda para as igrejas com doação, e sempre tem um lanche, sempre tem um colo, um abraço e a palavra de Deus no seu lábio. Deus vai te honrar. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada. Quando eu for no Rio de Janeiro, você me leva lá. Eu vou pregar para eles, tá bom? Oi, Júlia por aqui. Cadê você, Júlia? Não tô te vendo. Tô sem câmera, tô de repouso, Olha. tô um pouco doente, mas queria passar por aqui com um sotaque carioca, como disse a Flávia. Lembrei
dessa irmã falando da nossa tia Olinda, que abriu a porta da casa dela só com um lanchinho para as crianças da nossa comunidade. Eu queria acrescentar, para usar como estratégia, um ponto de encontro que as crianças aparecem mais. Dependendo da comunidade, é uma praça, ou cada lugar chama, né, um campo de futebol, usar um lugar específico onde elas mais aparecem para você ir lá. Talvez elas não vão para a igreja no início, mas você pode usar esse espaço, né, que elas ficam bastante para aproveitar. Só isso, gente. Foi muito bom. Tá emocionada? Alô, bom dia. Bom dia, irmã. Fala o seu nome e de onde você é. Eu? Alguém deu um bom dia aí, quem foi? É que eu estou tentando falar e aí não consegui ainda. Pode falar, a gente está te ouvindo. Mas a irmãzinha entrou aí, tadinha. Bom, meu nome é Petrúcia, eu sou da Igreja Batista Missionária em Quintino. E Oi, eu falo, a irmã fala. abaixo, tá? Pode falar, que eu vou dar mute aqui nela. Ah. E aí, Cosme? Eu acho que teve uma intervenção aqui, né, gente? Calma aí. Quem é que falou agora, que estava fazendo uma pergunta? Eu acho que cortou o áudio. Petrúcia, de Quintino. Sou eu. Pode falar, irmã Petrúcia. Então, eu louvo a Deus por estar participando desse encontro com a Flávia, com a Carol, porque Deus está ministrando desde o primeiro momento, antes mesmo de começar. E como a irmãzinha, a primeira irmã que entrou para falar, é uma realidade, na maioria, né, nossa, trabalhar em comunidade. E essa realidade da gente passar crianças em nossas igrejas e depois que chega na idade para os juniores, eles começam a não mais frequentar e se desviarem, ir para outros caminhos, até mesmo por causa da realidade de suas famílias que não estão na igreja também com eles. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu sou Deus me levantou como coordenadora de missões da igreja, né, para trabalhar na mobilização de missões. E antes eu já fazia parte de coordenadora de amigos de missões. E algum tempo atrás, eu tenho 57 anos e Deus começou a falar comigo através das irmãs que estão participando, porque algumas vezes eu me senti muito velha e achei que eu não era capaz para desenvolver o trabalho de amigos de missões. Talvez por causa dos cabelos brancos e precoce, e aí Deus, na Casa da Amizade, mostrou tantas irmãs motivadas e felizes, e eu achei, e Deus falou assim: olhe para elas, olhe para a alegria delas, olhe para a motivação delas, porque sou eu que capacito. E a minha pergunta para a Flávia é o seguinte: eu tenho visto nos encontros que tem algumas coordenadoras de amigos de missões que têm auxiliares. Eu não tenho auxiliar. Já até coloquei para a minha igreja a possibilidade de, se alguém sentisse no coração de querer ser contribuinte para amigos de missões, primeiramente fosse falar com a nossa pastora, com o nosso pastor, para estar trabalhando nesse ministério. Mas, às vezes, sozinha, você parece que está precisando de alguém, sabe? Para estar ali junto com você, ajudando,
porque às vezes você acha que não está fazendo direito, ou talvez você pudesse fazer melhor, e isso é um conflito que às vezes eu me encontro, sabe? E aí eu queria perguntar, Flávia, o que fazer? Eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido ao Senhor que me dê forças, né? Porque a gente trabalha durante a semana e tem muitos desafios, mas as crianças, a gente tem que dar o nosso melhor. Então, eu queria uma palavra da Flávia sobre isso. Eu não tenho auxiliar, mas eu tenho o meu ajudador, que é Deus. Mas, às vezes, eu me sinto, assim, muito... Parece que eu não estou fazendo direito, sabe? Irmã Petrúcia, não é legal a gente trabalhar sozinho, sabe? O bom é que tenha uma dupla, pelo menos. Sobre ser mais velha, não é? Os cabelinhos brancos, crianças amam os avós. Os avós têm esse medo, né? De vir para a sala ministrar, acha que não vai dar conta, que não tem o pique. Mas eu gosto sempre de trazer a memória das irmãs e dos irmãos da terceira idade, quantos netos têm afinidade com os seus avós, o quanto os avós são pacientes, são amorosos, o quanto os avós são compreensivos, são tolerantes, e as crianças têm uma máxima admiração pelos avós. Isso encoraja, eu acredito, não é? Mas não é legal a irmã continuar sozinha, não. Eu acho que precisa realmente dobrar os joelhos, fazer um propósito diante do Senhor, pedir uma dupla, pelo menos, ainda que seja uma outra vovó, não é? E se caso não aparecer, começa a treinar esses que estão indo para Mensageiras do Rei, essas meninas de 8 anos, começa a treiná-las, porque elas podem ser mensageiros do Rei e podem voltar sendo auxiliares, sendo professores. Então, dá um momento missionário para ela liderar, dá um momento do versículo para ela liderar, a memorização do versículo, o momento do louvor para ela liderar, sabe? Olha, agora você vai ser a professora, eu estou aqui do seu lado, eu sou a sua dupla. E começa a treinar essa menina, porque sozinha realmente, a irmã precisar ir ao banheiro, né? Quem vai ficar com as crianças na sala naquele momento? Então, o papel do auxiliar é muito importante, e é importante que a irmã tenha essa pessoa do seu lado. Pensa numa outra pessoa mesmo assim, que a irmã acha que tem esse sentimento, não vou dar conta. Dá o seu testemunho, encoraja e converse também com outras lideranças. Tem alguém na sua equipe que você acha que pode somar comigo em Amigos de Missões? Geralmente, outros líderes têm nas suas equipes pessoas que não se encaixaram bem ali, sabe? Vou dar um exemplo simples. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela é muito, muito acelerada. É uma professora, uma senhora, uma jovem senhora, muito acelerada. E ela queria trabalhar na inclusão. E na inclusão, quando você faz uma pergunta para um autista, por exemplo, você tem que esperar 5, 6 segundos para ele processar e depois ele vai verbalizar uma resposta, os que são verbais. E essa pessoa que trabalhava na inclusão, ela, fala, Caleb, fala, o que você achou, Caleb? Você entendeu, Caleb, a história que eu te perguntou? Então, ela era muito acelerada. E ela se frustrou. E ela veio falar comigo, eu acho que eu não sirvo, tal, tal, tal. Eu falei assim, olha, Marlene, eu vejo você com potencial gigante para trabalhar na integração da igreja. Conversei com a líder do Ministério de Integração. A Marlene trabalha na recepção da nossa igreja. Ela tem um sorriso, uma energia, que quem chega triste na igreja e ganha o bom dia, boa noite dela, já transforma, sabe? Então, às vezes, a irmã conversando com outras líderes da igreja, você tem alguém na sua equipe que você acha que encaixaria comigo aqui para ser um apoio, para ser minha dupla? Às vezes tem ali e a pessoa só não descobriu ainda o seu lugar, sabe? Então, a gente tem todas essas estratégias. Orar para Deus mandar e dirigir, conversar com outros líderes, a irmã mesmo pedir a Deus para te revelar outras pessoas e Deus mostrar pessoas que estão se sentindo sem capacidade de servir, a irmã vai valorizar o potencial dessas pessoas. Eu tenho a irmã Francesca aqui, que está com depressão, ela está num tratamento com depressão. Nossa, Flávia, trabalhar com criança com depressão? Gente, a irmã Francesca está com depressão por quê? Porque os filhos mudaram de cidade, ela se viu sozinha, entendeu?
Aí, quando ela chega na sala, eu falo assim: cadê o abraço de bom dia? As crianças vêm abraçar a irmã Francesca, ela sai dali transbordando de alegria. A depressão passa longe, quilômetros de distância dela. Então, assim, Deus mostra para a gente pessoas, sabe, para essa função. E por último, é treinar também líderes novos, né? Porque esses juniores que estão indo para mensageiros e embaixadores podem ser nossos auxiliares na classe, e eles têm bastante prontidão em servir, serviço real. Espero ter ajudado, irmã. Muito, Flávia, muito obrigada, tá? Que Deus continue te abençoando e nos abençoando também. Amém. Mais alguém, meninas? Eu aqui, Vilma. Oi, Vilma. Pode começar a Oi, falar. querida. Tá, sou aqui de Macapá, da Congregação Batista Boas Novas, e realmente é muito bom o que nós ouvimos hoje da Flávia, né? Tenho realmente muito tempo de amigo de missões, e eu já estou mesmo trabalhando como equipe, tudo isso, né? Sentindo essa necessidade de formar equipe. Mas eu queria também, junto com aquela senhora que pediu sugestões, o amigo de missões aqui, lá na nossa igreja, foi algo assim, eu fui percebendo que as crianças não sabiam ler, e eu fui descobrindo as dificuldades, e através disso nós montamos um projeto chamado Caminho da Sabedoria, e foi através deste amigo de missões, dessa necessidade, da realidade que nós vimos aqui, dessa dificuldade de leitura, que a gente também abriu este projeto, né, que a gente tem na nossa igreja através deste trabalho, porque as crianças, quando desenvolviam os trabalhos, eu não sei tia ler, eu não estou entendendo direitinho, aí eu fui sentindo a dificuldade que eles tinham nessa área de alfabetização, né? Hoje é uma realidade o projeto Caminho da Sabedoria, através também, primeiro de três senhoras não sabiam ler na igreja, e depois, quando eu ingressei no Amigo de Missões, senti essa realidade. Então, quem sabe algumas irmãs estejam né, com isso. Foi muito bom as crianças se aproximando, atendemos uma necessidade deles, porque eles não sabiam ler e escrever, e com isso muita coisa aconteceu, né? Está acontecendo. Mas a minha pergunta é o seguinte, com relação à parte de ofertas, né? Porque eu vejo algumas igrejas que faz o cofrinho missionário, eu estou numa igreja, numa comunidade carente, né? Então, gente, vamos ajudar os missionários, tem aquele cofrinho. O que ela me diz sobre isso, né? Porque até agora eu não consigo solicitar ou chamar as crianças para essa questão da oferta, vendo essa realidade delas, né? Então, de que forma a gente pode... Eles, antes de entrar na igreja, nós temos a gasofilácio lá. Cortou, né, a Antes de internet. começar o Amigo de Missões, eles jogam as moedas... Deu? Está ouvindo? Então, até hoje, eu não consigo colocar uma coisa específica na sala com relação... Vamos colocar as moedinhas, porque eu sinto a realidade, eu sei da minha realidade, né? Então, me dá, sim, alguma sugestão nesse sentido, Flávia. Irmã, na revista Sorriso, para amigos de missões, nós não temos momento de ofertório, nenhuma orientação para isso, tá? No departamento infantil das igrejas, quando eles estão trabalhando com a campanha específica de missões mundiais e missões nacionais, que vem o cofrinho missionário, eu entendo que a gente tem que ensinar a criança a ofertar, participar. E entendo que ninguém tem tão pouco que não possa dar, sabe? Mas a gente precisa fazer como a Bíblia diz, conforme as nossas forças. Toda oferta é oferta de fé. Quem tem muito dinheiro, às vezes tem muita dificuldade de ofertar, não é? Sim. Porque ofertar é fé, é fé. Então, se as crianças já ofertam no gasofilácio da igreja, não faz sentido mesmo elas terem uma outra campanha de ofertar. Minha sugestão é, coloca um cofrinho missionário para a turminha toda. E ao invés de ofertarem no gasofilácio, durante a campanha, elas ofertam também, aqueles que puderem também para missões ou apenas para missões. Fazer um momento de ofertório, como elas já participam de um momento só, lá no gasofilácio da igreja, né? Pode até colocar um cofrinho missionário do lado do gasofilácio da igreja. A oferta dos adultos, a oferta das crianças.
entende? Sim, O ótimo, cofrinho das sim. crianças, a oferta das crianças. Mas o ensino, a gente não pode deixar de lado, né? A gente precisa ensinar Sim, a ofertar. sim, É tá. bíblico, né? Tem o dom de contribuição na lista dos dons. A gente não está Sim, pensando no valor, né, monetário, mas no ato em sim, si, de obediência e de fé. E não fazer isso é, de forma que choque com a programação da igreja. Conversa com o pastor, sim, alinha com o pastor, dá sugestão. Pastor, a gente pode, no momento dos 3 meses, 2 meses da campanha missionária, colocar o cofrinho do lado do gasofilácio? E aí a gente hum, ensina para a criança que ela também deve ofertar aqui no cofrinho missionário. Vai conversando, alinhando e entendi. sem abrir mão do princípio mesmo do ensino. Não Tá, importa se a criança vai dar 5 centavos ou se a moedinha vai ser de R$ 1, né? Irmãs, sei. Deus usa experiências muito simples para falar com as crianças, né? A gente não consegue limitar o propósito e o poder de Deus nisso. Então, às vezes a criança vai ter experiências tão fortes com Deus de dar uma moedinha e Deus é, dá outras coisas para elas, sabe? E elas vão criar experiências com Deus, viver. Nossa, eu dei a minha ofertinha e Deus me deu, sabe? É Deus que faz Entendi. essa obra, não somos nós. Tá, Então, vai dar certo, irmã. tá Alinha certo, direitinho com o gostei. pastor e vai ser Tá, benção. Depois me tá conta. certo. Tá, obrigada, Flávia. Deus abençoe. Que bênção, que bênção. Louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês, pela disponibilidade, por pensar na sua liderança e investir na sua liderança. Que vocês possam aproveitar tudo que foi compartilhado aqui, né, e colocar em prática na sua igreja. Lembrando que a Flávia também. Quer deixar seus contatos de novo, Flávia? É bom, né? Que elas possam entrar em contato. Vocês estavam lá nos slides, não lembro. Eu vou falar e vou colocar também no chat, né? Tá Olha, o meu ótimo. WhatsApp, gente, ele é meu pessoal e de amigos de missões, tá? Eu não tenho dois, então pode escrever para mim que eu vou responder para você. Tá aí o meu WhatsApp. O meu Instagram é flavialopes.viana. O de amigos de missões é AM Brasil _oficial. E se você quiser também acompanhar um pouquinho do Ministério com Crianças, que eu lidero aqui, é Colmeia Piba. Chama Ministério Colmeia. Então aqui você vai ver que tem EBD, tem culto e tem amigos de missões. Tá bom? Então, estou na Amém. linha de frente, trabalhando com crianças e entendo muito todas as lutas que nós temos, né? Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores sempre. Obrigada, viu, Carol? Nós que agradecemos, Flávia. Obrigada pela disponibilidade, por tudo que foi compartilhado. Eu vou passar então para a nossa líder aqui, Carioca Kátia, para ela também dar uma palavra de encerramento, orar. Kátia também está à disposição, viu, gente? Kátia está com o motorzinho nos pés, está indo para tudo quanto é lugar, visitando as igrejas. Eles têm nos abençoado muito. Libera seu microfone aí, Kátia, para você falar. Deus tenha abençoado esse apoio, né, de cada uma de vocês. A Júlia também tem bastante auxiliado, temos nos dividido nos setores, nos defende, e nós louvamos a Deus, né, porque nós vemos que cada uma de vocês estão muito abraçando essa camisa. Eu botei a camisa, sabe, porque desde quando eu me converti, tem 25 anos de convertida, eu trabalho com amigo de missões. A irmã foi para a fronteira do Paraguai e falou: Kátia, você que vai assumir. E com relação aí, é até um testemunho, né? Porque alguém falou que estava só, a Petrúcia, né? E nós vimos que Deus envia. E a irmã, ela estava me ensinando a aprender tudo sobre o departamento
porque ela já tinha recebido o chamado de ir para outro local. E fiquei feliz, né? E hoje tem, pela graça de Deus, estado à frente dessa organização que é muito especial para mim. E tem me aperfeiçoado também para estar também podendo auxiliar as que estão chegando, né? Então, nós vamos estar orando. Mais uma vez, eu louvo a Deus por cada uma de vocês e o que a gente puder estar juntas para fazer, né? Vamos estar também sempre ligadas com a nossa irmã Flávia, né? Que nos deu hoje um panorama maravilhoso. E isso foi muito importante, de grande valia, que eu até fiz algumas anotações de algumas coisas que foram novas para mim. Então, nesse momento, nós vamos estar orando, agradecendo Kátia, por essa oportunidade. Oi. já ia Oi? esquecendo, não deixa de falar do nosso congresso, né? Nosso congresso é em outubro aqui. Ah, sim, está bem pertinho, né, Carol? Foi bom tu me lembrar. As nossas inscrições ainda estão abertas. Nós estamos aí de vento em polpa, já temos tema, já temos aviso, já temos hino, e contamos com vocês, né? O link já colocamos nos grupos, e nós contamos também com que vocês possam estar passando para outras irmãs, porque a gente ainda não conhecemos as que estão chegando agora, e que vocês também possam incentivá-las a estar conosco. Será no dia 19 de outubro e as nossas inscrições vão estar abertas até setembro, para que a gente possa estarmos juntas fazendo um belo trabalho ali no CIEM, para que essa organização ela seja sempre vista como importante, para que a gente possa estar sempre trazendo novas crianças também para o reino de Deus. E que vocês também possam ser esse instrumento não só para as crianças, mas em auxílio a essas famílias que carecem muito do Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus, toda a honra, toda a glória e todo o poder seja dado a Ti, Jesus. Nós te louvamos, porque em meio a tantas dificuldades, muitas se disponibilizaram, Senhor, para estar aprendendo mais e mais. Nós te louvamos por cada uma delas. Abençoa e guarda cada uma delas. Supre as necessidades de cada uma delas. Nós te louvamos pela nossa líder nacional, Senhor. Guarda Flávia, guarda sua família, orienta, Senhor, em tudo que seja necessário, seja com seu ministério, que ela continue sendo essa bênção, como ela fala, né, preciosa, não só na sua casa, não só na sua igreja, mas em todo lugar que o Senhor queira que ela esteja, e com cada uma de nós também. Sabemos que nós somos um instrumento valioso nas tuas mãos, Senhor. E nós sabemos que muitas dificuldades enfrentaremos, muitas lutas, muitas situações que aos nossos olhos, Senhor, que nós vemos que vai ser muito difícil atravessar, mas nós cremos, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai estar nos honrando, glorificando o teu nome, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Então, por isso, ó Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade, nós te rendemos graças por aquelas que se inscreveram também, mas não podem estar nesse momento porque estão fazendo trabalhos em suas igrejas, Senhor. Mas nós, mesmo assim, exaltamos o teu nome por essa manhã preciosa e de grande aprendizado para cada uma de nós, através da tua serva. Abençoa nossa irmã Carol também, Senhor Deus, dá sabedoria, guarda, nós te louvamos pela sua recuperação. Abençoa a nossa irmã Minervina também, que tem sido um braço de incentivo para cada uma de nós, líderes. Ó Pai,
do trabalho missionário aqui na Carioca. Então, ó Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por estar realizando mais essa atividade para cada uma de nós preciosa, Senhor. Louvamos teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém.